Olá, meu nome é Fabrício Velic, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, nesse último dia 31 de outubro, se comemorou o Dia da Reforma Protestante, uma data muito importante para todo mundo que é protestante, assim como eu, né? Então é uma data bastante comemorada no meio protestante, no meio evangélico. Então, o vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre três atitudes, três gestos, na verdade, que eu vejo na atitude de Lutero que eu acho que pode ainda ressoar em nossos tempos. Talvez o vídeo fique um pouco grande novamente, porque como são três pontos, então talvez vai ficar um pouquinho maior assim, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível, porque embora se você está vendo esse vídeo, provavelmente você vai querer vê-lo até o final também, se você já acompanha as coisas que eu tenho falado. Bom, quais são esses três gestos que ainda ressoam, que eu gostaria de mencionar da, daquilo que Lutero fez, né? Como se caso se você caiu aqui de paraquedas, não sabe o que é a Reforma Protestante, ela foi um movimento que foi a rigor, inaugurado por Lutero em 1517, que ficou conhecido posteriormente na história do Ocidente como o Dia da Reforma Protestante. Então, em 31 de outubro, Lutero vai até o castelo de Wittenberg e prega ali as 95 teses. Até que ponto isso é uma história real, de que ele foi lá e pregou? Isso aí, alguns falam que é um mito, que é simplesmente um mito da vida de Lutero, mas o que é importante de fato é que realmente houve esse movimento liderado por Lutero que gerou aquilo que ficou conhecido como Reforma Protestante. As 95 teses realmente existiram, é facilmente encontrada na internet as 95 teses de Lutero. A questão é se ele pregou mesmo lá na porta do castelo ou não. Esse que é o ponto que alguns consideram como mito, outros consideram como fato histórico, mas aqui é totalmente irrelevante se foi pregado ou se não foi. Algo que eu acho que então esse contexto, isso que foi assim, a grosso modo, isso que eu vou falar no vídeo hoje. Quando Lutero faz isso, é algo bastante interessante, porque na no preâmbulo das 95 teses, algo se mostra bem legal, que é um convite de Lutero. Eu estou com ele aqui, eu vou ler mais ou menos uns pedacinhos, só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Né? O Lutero ele faz um convite a todos de Wittenberg para debater sob a sua presidência, a questão do valor das indulgências e tudo aquilo que estava acontecendo naquele período da Igreja Católica da Idade Média. E é interessante porque o texto diz assim, ó, por amor à verdade e no empenho de elucidá-la, discutir-se-á o seguinte Wittenberg, ou seja, a proposta é discutir alguma coisa, principalmente sobre a questão das indulgências, que era muito comum. E aí ele fala: os que não puderem estar presentes e debater conosco oralmente, o façam por escrito, mesmo que ausentes. Esse ponto, o que eu acho interessante nisso? É que esse gesto de Lutero, esse convite de Lutero, se mostra como uma abertura ao diálogo proposta por Lutero. Quando ele fala, venham discutir, vamos debater sobre isso, o que ele está fazendo, logicamente dentro do seu contexto, é chamando as pessoas para, olha, vamos dialogar sobre isso, vamos conversar sobre isso, vamos debater isso que está acontecendo. E nesse sentido, é algo bastante interessante perceber como que o movimento evangélico e alguns segmentos protestantes, ao contrário dessa abertura ao diálogo, na verdade o que mais temos visto
é um fechamento sobre si mesmo e uma não abertura ao diálogo, principalmente nas leituras fundamentalistas e por aí vai. Então infelizmente, é um gesto que Lutero fez lá no início da Reforma e que hoje esse gesto em muitas igrejas tem se perdido, não tem havido em muitos lugares do movimento evangélico e do movimento protestante abertura para o diálogo. Antes, um fechamento sobre si mesmo, sobre algumas leituras fundamentalistas, sobre algumas posições fechadas, estancadas em si mesmas. Então, lembrar esse gesto de Lutero é muito interessante e necessário para o cristianismo protestante de hoje. Um segundo gesto que eu acho que também é muito interessante, né, e aí é uma atitude que Lutero tem, é o que nós podemos chamar de uma atitude profética. Né? A atitude profética, desde os tempos do Antigo Testamento, ela sempre foi um instrumento, né? O profeta era o porta-voz de Deus e ele, ao longo de todo o texto bíblico, sempre foi aquele que denunciou as injustiças que eram cometidas contra o povo, principalmente contra o povo mais pobre e mais necessitado. Lutero, quando ele denuncia essas diversas, é, vamos colocar, falcatruas, essas diversas formas de tirar dinheiro das pessoas mais pobres para sustentar os privilégios do clero daquele período, isso é uma atitude de denúncia, é uma atitude profética que Lutero está fazendo. E aí a gente pode perceber isso tanto na tese 27, quando ele denuncia que o pagamento de indulgências poderia garantir, a saída das almas do purgatório para ir para o céu. Lembrando que o purgatório nessa época era um ensino muito forte. Está lá na tese 27. Também na tese 86, ele denuncia, as grandes construções para a igreja, quando o dinheiro dos pobres era tirado deles para fazer essas grandes construções e por aí vai. Então, nesse sentido, essa denúncia e essa luta contra essas injustiças que tiravam os bens dos mais pobres para beneficiar uma classe religiosa mais rica e abastada, essa atitude profética ela ainda se mostra necessária hoje. É demandado de nós protestantes, do movimento cristão como um todo, a denúncia contra as injustiças, a luta pela igualdade social, toda essa trama que acontece, para tirar dinheiro dos mais pobres, para financiar grandes instituições eclesiais, tudo isso foi muito condenado e denunciado por Lutero e ainda hoje isso se faz necessário. Então é interessante perceber que essa atitude profética de Lutero ainda precisa ressoar no movimento protestante hoje, e o que infelizmente em muitos lugares isso não acontece. Basta observar os movimentos neopentecostais que fazem todo aquele malabarismo, aquela teologia da prosperidade para com isso afirmar que o dinheiro de alguma forma pode barganhar a bênção de Deus, como ainda o ser próspero financeiramente seria uma consequência da bênção de Deus, o que não tem nada a ver se nós observarmos o Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que os Evangelhos mostram, que Jesus na verdade foi um dos pobres, ele era e andava junto com essa classe. Então é interessante perceber essa atitude profética de Lutero, ela ainda é demandada do movimento protestante hoje, e isso é algo muito interessante. E o terceiro
né, o terceiro gesto ou terceira atitude de Lutero quando da reforma, que eu acho que é importante trazer hoje, é a atitude de questionamento. Lutero, desde os primeiros momentos, né, que ele coloca lá as 95 teses, em todas elas praticamente há um questionamento muito firme com relação àquilo que as instituições ensinavam a respeito da escritura. É até bastante interessante porque quando houve a dieta de Worms, né, que Lutero foi chamado para defender as suas teses frente à Igreja Católica do seu tempo, uma das falas dele foi: olha, se vocês me convencerem por meio das escrituras que aquilo que eu falei é errado, então me retrato. Do contrário, eu não vou me retratar. Então, essa atitude de Lutero, essa atitude de o termo teológico de parresia, de coragem para falar, de coragem para questionar atitudes muitas vezes hierárquicas que se levantam contra os oprimidos, contra os pobres, esse tipo de atitude que estava presente em Lutero é ainda importante de se ter hoje e de se resgatar hoje. Muitas vezes é necessário, na defesa dos pobres, dos oprimidos, bater de frente contra as estruturas hierárquicas e as instituições do nosso tempo. Então isso se mostra bastante interessante, né? Relembrar a reforma, né? Colocando esses três pontos que eu gostaria de frisar. A gente poderia frisar vários outros, mas eu queria frisar esses três. É muito importante trazer isso também para os nossos dias. Esses gestos, essas atitudes de Lutero, elas ainda precisam ressoar em nós hoje. Nós precisamos ainda continuar com uma atitude profética, denunciando as estruturas de morte, denunciando aqueles e aquelas que usam o seu poder para oprimir e para tornar mais pobres os empobrecidos, e da mesma forma nós devemos sempre ter uma atitude de questionamento, sempre uma atitude, né, de voltar-se cada vez mais para o outro, para o diálogo e, nesse processo todo, anunciarmos o reino de Deus que acreditamos que há de vir. Bom, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Esses três gestos ou três atitudes de Lutero, né? A abertura para o diálogo, a denúncia a, aos que oprimem, contra os que oprimem os mais pobres, e o questionamento constante, tendo por base um conhecimento bíblico sólido para poder realmente fazer bons questionamentos. Bom, era isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou bem grande, mas de toda forma é isso. Agradeço imensamente e fica o convite para se inscreverem no meu canal. Até a próxima.